Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Clara Salles e esse é o podcast Amar-se com Saúde. Hoje eu não estou fazendo um episódio tradicional do podcast, então esse vídeo é exclusivo do YouTube e eu vou estar falando um pouquinho sobre organização pessoal. Quem já me acompanha lá no Spotify sabe que eu falo muito de planejamento e eu fiz um episódio exclusivo falando do livro Scrum, que é um método de planejamento que inclusive deu o cunho de uma profissão, que hoje em dia as pessoas têm o cargo de Scrum Master em grandes empresas. É um método de planejamento muito bom, muito recomendado, tanto para sua vida pessoal quanto para sua vida profissional. E aí, além desse método, que eu vou dar uma resumida aqui para quem não ouviu o episódio lá também no Spotify, eu vou estar falando de um pouco de como eu me organizo no dia a dia, né? Materiais de escritório e como que a gente faz pra gente ser mais produtivo. Imprescindível eu acho que é o planner diário. Esse é o meu planner diário. Eu acho ele muito bom e foi super barato, eu recomendo. Posso falar pra vocês onde que eu comprei também. Que é o seguinte, no planner diário é a primeira coisa que você vai fazer no seu dia. Assim, você ter o seu horário de acordar também é fundamental, uma faixa de horário pelo menos, né? Porque às vezes a gente dorme mais tarde, tem algum problema, saiu à noite, está cansado, acaba dormindo mais tarde e aí você tem a tendência de acordar mais tarde. Mas, por exemplo, eu agora botei para todos os dias despertar 7 horas o meu relógio, que é esse aqui, que ele me acorda, porque também é muito recomendado que você não use despertador de celular, porque faz mal a gente, assim que acordar, pegar o celular, ver aquela luz do celular, faz mal, gente. Então é muito importante outras formas de despertador, né? O ideal seria mesmo analógico, para não ter essa questão da luz, que até esse aqui tem um pouco de luz, né? Mas esse aqui eu mal olho para ele, só vibra e me acorda. Então assim, ele toca às 7 horas, mas a minha tendência, eu já sei que é acordar no máximo 8 horas eu tenho que estar levantando da cama. Então eu já ponho ele para despertar às 7 horas, para já me dar uma acordada, para eu poder enrolar um pouco mais na cama e aí levantar 8, e tem dias que eu consigo levantar antes, que é maravilhoso. E quanto mais cedo a gente acorda, gente, é o milagre da manhã, né? Quem não já ouviu falar nesse livro, gente? É a hora mais produtiva do dia, é a hora que a gente cria hábitos, é a hora que a gente consegue fazer um exercício legal também, é o momento que a gente tem para meditar, para assim, se preparar para o nosso dia. Então acordar cedo faz muita diferença na nossa disposição, em tudo que a gente vai conseguir fazer ao longo do dia. E aí nesse planner, que eu acho maravilhoso, vou pegar uma página em branco aqui para mostrar para vocês, que eu uso bastante, é que você tem a organização por horas do dia. Então se você tem os compromissos que já estão na sua agenda, aqui você consegue, quando você acordar no dia, se às vezes você não lembra de todos, porque tem muitos, você vê a sua agenda, porque é a agenda que vai estar os compromissos ali certinho, vê o horário e organiza aqui. Porque, por exemplo, até questão de trânsito, se você tem que estar 2 horas em algum lugar, 1 hora, 1h30, você já tem que se colocar aqui, você tem que se preparar para sair, você tem que estar saindo, você tem que estar indo para esse lugar. Então aqui você organiza as suas horas, como você vai organizar o seu dia, para conseguir fazer tudo. Aí você põe a lista de prioridades, porque além dessa lista de tarefas aqui é enorme, quase todos os dias eu preencho ela inteira. Eu não devo fazer nem a metade. Mas isso é normal, a gente anota pra gente lembrar, inclusive porque o que a gente não fez num dia, a gente vê no outro e vai aproveitando, né? Então a gente consegue no final, por exemplo, depois de uma semana, eu vejo todas as tarefas que faltaram fazer naquela semana que não concluíram e coloco na minha agenda, ou coloco num planner mensal, um planner semanal. Eu até tenho um planner semanal também, mas nesse momento eu não estou usando, porque o planner diário e a agenda já agilizam tudo. E é muita coisa também, né, para acompanhar. Agora isso aqui, gente, facilita tanto a nossa vida, ainda mais quem mora sozinho, igual a mim. Que, por exemplo, tem até a lista de compras. Tudo que acaba eu já anoto aqui que eu tenho que comprar, para não ficar acumulando. A lista de prioridades, que é muito importante, principalmente para o trabalho. Tipo assim, não, eu preciso entregar isso hoje para o meu chefe, isso está na minha prioridade número 1. Eu preciso fazer exercício físico porque ontem eu não deu tempo de fazer, tá na prioridade número 2. E por assim vai. Preciso seguir o plano da nutricionista, prioridade 3. Aí tem importante não esquecer, hidratação e coisas extras aqui que também não são necessárias em um planner, mas eu acho bem legal. Que é horas de sono, horas de exercício, que dá pra você acompanhar. Se você não já tiver um aplicativo, também facilita isso. Eu tenho um aplicativo agora no celular. Enfim, esse é o planner diário. E aí eu trouxe até um livro pra vocês, que é muito famoso, que é o método Bullet Journal. Eu ainda não fiz o episódio de podcast desse livro específico, porque eu não utilizo esse método. Então eu acho estranho falar de algo que eu não utilizo. Mas eu pretendo muito resumir e ensinar, porque muita gente gosta, né? Ficou muito famoso esse método
E ele também é um método de planejamento muito prático. Eu já dei uma lida, mas não tão a fundo para poder falar para vocês. E eu destaquei aqui, olha gente, esse aqui é o nosso marcador de livros personalizado, especial da Márcia, estou até fazendo propaganda. Ele é gratuito e a gente entrega para todos os nossos apoiadores. Então assim, tem um kitzinho, se você for convidado também, tu vai receber um, tá? Muito fofo, eu que fiz. E o Bullet Journal, ele até fala assim, é um método abrangente projetado para nos ajudar a registrar, ordenar e analisar nossas experiências. Assim, um método como vários que existem. Mas o que eu achei legal é que ele fala aqui, escrever um diário é viajar ao mundo interior. Gente, a gente tá muito acostumado a pensar que diário é algo, assim, infantil. Pelo menos até eu não é que eu pensasse isso, mas eu vejo as pessoas atrelando muito diário a algo infantil. Tanto que os diários que a gente vê vendendo nas papelarias, nas lojas, são realmente muito infantis, né? Os temas dos cadernos e tal são bem infantis, porque é algo designado normalmente para crianças, para adolescentes. E aí, quando a gente chega na fase adulta, cada vez menos a gente pensa sobre os nossos dias, sobre as nossas vidas, sobre o que a gente quer. Pelo menos assim, talvez a gente até pense, mas a gente não escreva, não registre tanto. A não ser que você tenha o hábito de ler e escrever, mas muita gente não tem. E aí, eu tenho um diário, inclusive, que ele é bem infantil. Ó, gente, ele é muito fofinho, mas é bem infantil, porque eu gosto de coisas fofas. Mas você pode ter um diário que seja até um caderno preto, não importa. O importante é você ter aonde anotar os pensamentos, como foi o seu dia, o que aconteceu no seu dia. Isso, inclusive, é ótimo para fortalecer sua memória. Eu tenho uma memória péssima, então eu já esqueci tudo que eu fiz semana passada quase. Para me acompanhar, para eu lembrar do que eu tenho que fazer e tal, é preciso me organizar. Ainda mais que quanto mais a gente tem um fluxo de trabalho alto, uma vida corrida, é necessário organização. Senão a vida te atropela, assim, ó. Você vai esquecendo o que você tem que fazer, você faz uma coisa, mas na tinha que estar fazendo outra, porque a outra era mais importante. Então, assim, você vai tão agitado para começar a trabalhar logo. Eu tô atrasada, hoje eu tô atrasada para entregar uma apresentação, um relatório. Aí você já vai direto pro relatório, para apresentação, antes de se programar. E aí é que a gente meio que atrapalha tudo, entendeu? Porque quando a gente não se programa antes, para saber, não, eu vou destinar tanto de tempo para isso, eu preciso ter um intervalo para lanchar, para tomar um café, pelo menos uns 15 minutos, para minha sanidade, para minha alimentação, porque daqui a pouco eu tô com gastrite, eu tô com intestino irritável, eu tô passando mal, eu não tô tendo tempo de fazer exercício, minha alimentação não tá boa, não sigo o plano da nutricionista, sinto dores, tô no trabalho, mas tô com cólica, tô com dor de cabeça. E aí, mesmo que você queira fazer aquele relatório e você sente logo fazer o relatório, você vai demorar muito mais para fazer aquele relatório, o dobro do tempo. Você não vai dormir bem à noite pensando no relatório do dia seguinte. Aí a sua produtividade vai ser pior no dia seguinte. E tudo isso é uma bola de neve, é uma questão de hábito, né, e costume. Eu falo pra vocês, gente, eu comecei a fazer tudo isso esse ano e mudou a minha vida. Então eu recomendo porque eu vi os efeitos disso na minha vida e eu ainda vejo. Os dias que eu esqueço de escrever no diário, eu no dia seguinte ou quando vou escrever, eu me sinto mal, eu sinto caramba, eu já esqueci o que eu fiz nos dias, aí eu tenho que lembrar. Aí não, mas nossa, eu tava sentindo uma coisa que eu precisava ter escrito. Então assim, eu tenho que me policiar, porque realmente é difícil de todo dia você, antes de dormir, pensar, ainda tem que escrever um diário. Por isso que é legal você também ter uma hora para dormir, pelo menos em torno de alguma hora para dormir. Ter uma rotina, né? Todo terapeuta não, mas assim, todos os terapeutas que eu fiz me recomendavam muito isso. Porque eu não tinha rotina definida, não tinha horário para isso. E aí eu ficava meio perdida, né? Meio sem rumo. Meio, o que eu posso fazer hoje? Além de trabalhar, de fazer exercício, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje que vai me deixar mais feliz, mais próxima do meu objetivo? E a gente anotando e acompanhando a gente mesmo também é uma forma de autoconhecimento. É uma forma de, se você não sabe ainda qual é a sua meta, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, qual é o que você mais quer, assim você vai descobrir. Porque só te organizando, só anotando as pequenas coisas que te trazem prazer no dia a dia, é assim que você vai descobrir. Então, assim, esse vídeo foi curtinho, porque era realmente para passar essa mensagem para vocês de planejamento, de organização. Acabou que eu nem falei do método Scrum, né? Mas só para resumir aqui, o método Scrum funciona assim. Você organiza em, basicamente, colunas, e aí você vai estar lá, pendentes, tarefas pendentes,
em andamento, tarefas em andamento, e concluídas, tarefas concluídas. E você vai mexendo as tarefas de uma para outra conforme elas forem concluídas. E aí essas tarefas, elas têm ordem de prioridade, tem o tipo da tarefa, tem quem está responsável por cada tarefa. Então, por isso, é costumeiro você ver isso em empresas, em equipes, né? Só que eu mesma me organizo sozinha no meu podcast assim. Então, por exemplo, eu preciso fazer planejamento de postagem. Eu faço planejamento de postagem com uma semana de antecedência e programo todas as postagens. Nossa, facilita muito a vida. E para fazer isso, eu preciso ter esse Scrum, porque eu preciso ter o quadro lá me mostrando: eu já fiz o post disso, então eu preciso fazer o post desse que se relaciona com esse no dia tal e tal. E aí as tarefas estão lá, tem data, tem quem faz. No meu caso, sou quase sempre eu. E aí tem, tô dependendo dessa pessoa para me enviar esse arquivo para fazer isso aqui. Tá tudo lá. Mas sempre assim, pendente, em andamento e concluído. Essa é a organização básica do Scrum. E aí você tem gratuito na internet, você pode usar o Trello, que é o método Scrum, o ClickUp. Agora eu vi também que tem o Monday, que eu achei muito legal. Todos esses têm versão gratuita e paga. E se você for fazer para planejar assim, você mesmo no seu trabalho, se organizar, ou você mesmo em casa, algo que não dependa de muitas pessoas usando a ferramenta, você pode usar ele gratuitamente, porque ele vai te atender perfeitamente. A versão paga geralmente é para empresas que querem implementar de todas as equipes usarem e tal, e aí tem mais funcionalidade. Aí realmente vale a pena pagar. Mas se é só você, cara, experimenta essa ferramenta, você vai ver o quanto é legal. E aí você não precisa nem comprar nada, às vezes você não gosta de escrever, não quer um planner. Poxa, mas faz um Trello, faz um ClickUp. Tô fazendo propaganda, gente, gratuita, ninguém tá me pagando nada. É porque eu uso essas ferramentas e eu sei o quanto elas são boas, legais, interativas, fáceis de usar, então não precisa de muito conhecimento tecnológico. Oi pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Vou aguardar o comentário de vocês sobre as opiniões, sobre o que vocês acharam das dicas, se vocês já praticam essas dicas, se vocês acharam legal, de repente vão tentar praticar, tá? Contem tudo aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um beijo e até a próxima.